lobisomem do bairro Boa Vista. Em uma certa noite de lua cheia, uma jovem moça resolve apanhar alguns ovos no galinheiro da horta dos seus pais. Sozinha e destemida, ela segue pela trilha, iluminada pela claridade do satélite natural da Terra, quando repentinamente ouve um rosnar estranho. Em seguida, vultos que cruzam pela mata, um cheiro forte de carniça, e de repente, um lobisomem está a observá-la. Olhos vermelhos, peludo e com características meio humanas, meio animal, era algo que a moça jamais havia visto em toda a sua vida. Esse é mais um conto aqui do canal Contos do Bonifácio. Não deixe de curtir, comentar e de se inscrever no canal. Fabiana devia ter os seus 18 anos e ainda morava com os pais. Sua casa fazia fundo para a Serra do Japi. Destemida e comunicativa, sempre ajudava com o cultivo das verduras e legumes da pequena horta que seu pai Ademar cultivava em um pequeno espaço, praticamente dentro da montanha. Gostava de tratar das galinhas, cuidar da alface e tinha um pé de goiaba que considerava ser o seu maior patrimônio, pois fora ela mesma quem tinha plantado aquela pequena muda ainda criança. Aquele espaço no pé da serra, cercado por mourões e arame farpado, era o seu refúgio quando não estava na escola. Além disso, ela sempre fazia uma graninha extra ao vender ovos em dúzia para os vizinhos da região. Isso a ajudava na compra de materiais escolares, além de garantir as visitas às corriqueiras quermesses do bairro. No início dos anos 90, uma onda de relatos de que existia um lobisomem na região começava a ganhar força. No bairro Boa Vista, algumas pessoas mais velhas afirmavam que de tempo em tempo o lobisomem atacava galinhas, codornas e, sobretudo, rodeava as casas onde haviam crianças recém-nascidas. E que se por acaso alguém o visse nos dias seguintes, o humano por trás do lobo vinha pedir-lhe sal. Mas Fabiana, apesar de gostar dessas histórias de terror, achava que era tudo conversa fiada e sempre que podia, caçoava daqueles que afirmavam que tal ser existia. Lobisomem pedindo sal só pode ser uma piada. O que ele faria com sal? Muito comunicativa, Fabiana não tinha vergonha de se aproximar desses senhores que contavam tais histórias para tirar-lhes uma casquinha daqueles homens, dizendo que eles deviam ter visto um cachorro grande ou algum animal vindo da Serra do Japi e que a mente fértil deles criavam essa fantasia de que se tratava de um lobisomem. Mas certo dia, enquanto um senhor chamado Arlindo contava o que ele mesmo já tinha dado de frente com tal ser, a garota interrompeu o homem para dizer que ele estava ficando gagá e que devia estar tomando muita birita. Seu pai Ademar chamou-lhe a atenção na mesma hora na frente daqueles homens e a garota foi obrigada a se desculpar. No entanto, Arlindo, muito sereno e calmo, disse à menina: "Pode caçoar agora, menina, mas quando der de frente com o lobisomem em algum ponto do pé da serra, espero que tenha essa mesma petulância." Fabiana, pela primeira vez, sentiu um ar sombrio vindo daquele senhor que julgava ser um pingaiada. Os outros homens fizeram o sinal da cruz e olharam aos céus como que pedissem: "Espero que não apareça na minha frente." Os dias se seguiram, mas Fabiana por vezes lembrava da expressão sombria que o tal senhor Arlindo havia demonstrado naquela data, mas ainda assim achava aquela história de lobisomem uma tremenda forçação de barra. Pensava ela que aqueles homens mais velhos usavam essas histórias para assustar as pessoas do bairro. Julgou que por serem senhores não tinham muito o que fazer e jogar dominó e contar histórias de terror eram as únicas coisas que podiam distrair-lhes a mente.
Certa noite, Fabiana, ao chegar da escola, que frequentava no período noturno, estava com muita fome. Sua mãe, que já se recolhera ao quarto, havia lhe preparado um prato e deixado ao forno, como de costume. Mas para seu azar, naquele dia, havia peixe como mistura. Fabiana detestava peixe e por isso resolveu cozinhar alguns ovos para não comer apenas arroz e feijão, além de salada colhida da horta. Mas quando foi ao cesto dos ovos, notou que não havia mais nenhum. Xingou em pensamento seu irmão, que com certeza devia ter acabado com os ovos. Então, destemida que era, resolveu que iria sair pelos fundos de sua casa e iria até a horta onde havia o galinheiro. Com certeza lá haveria ovos, pois ela mesma seria responsável por recolhê-los logo pela manhã do dia seguinte. Foi próximo das 23 horas de uma noite fria de junho que, ao abrir o portão de madeira que dava para a tal horta, ouviu um rosnado peculiar vindo dos fundos da mata. Sentiu um frio subir pela espinha. Ela estava sem lanterna, pois a lua cheia iluminava toda a estreita trilha que levava até o galinheiro e por isso julgou não precisar de iluminação artificial. Apesar de corajosa, sentiu certo receio e parou por um instante junto ao portão de madeira que levava à horta. Enquanto levava a mão à tranca para abri-lo, um choro ardido de criança ecoou pela noite. Lembrou que a vizinha Edna havia acabado de ganhar um bebê e que precisava ir visitá-la a fim de levar-lhe um presentinho. Pensamento em um ser tão fofo e inocente, que era um recém-nascido, a fez esquecer daquele rosnado estranho e sinistro que acabava de ouvir. Mas ainda assim, fechou o portão com cuidado para não ranger, pois acordar seus pais naquela hora seria de certo motivo de uma bela bronca. Cautelosamente foi caminhando quando ouviu o barulho das galinhas que pareciam agitadas. Pensou tratar-se de uma raposa ou algo do tipo que estava tentando alcançar o interior do galinheiro. Então se armou com uma enxada que estava estacionada próximo ao poço de água. Aproximando-se lentamente do galinheiro, notou que de súbito tudo se aquietou. Nesse momento, um rosnar ainda mais forte foi que lhe deu a certeza de que aquilo não era um gambá ou uma raposa. Pela segunda vez, sentiu um frio subir pela espinha. Um vulto passou às suas costas e ela virou-se o mais rápido que pôde. Notou suas pernas trêmulas, o coração disparar, mas ainda não vira o que seria aquilo. Com a enxada na mão, começou a rezar naquele mesmo instante, pois pensou tratar-se de algo sobrenatural devido à rapidez com que aquele vulto se movia. Então, um cheiro forte de carniça veio-lhe ao nariz, ao qual teve que tapar com uma das mãos. Parada bem no meio do caminho, entre a horta e o galinheiro, sentiu que alguém a observava. Ficou imóvel por alguns segundos, até que sua visão periférica confirmava sua desconfiança. Havia de fato alguém parado a alguns metros de distância. Lentamente tomou coragem e virou sua cabeça para a direita em direção à cerca de arame farpado que fazia fundo para a mata fechada. Nesse instante sua boca secou, suas pernas tremeram, seu corpo paralisou. Olhando para ela, parado e ereto sobre duas patas, havia um animal peludo e com olhos extremamente vermelhos. Tinha o tamanho de um ser humano e estava fitando-a. Por alguns segundos ficaram se encarando. Ela quis gritar, mas sua voz não saiu. Sua visão embaçou de lágrimas e sua mão não pôde levantar a enxada para tentar se proteger. O coração parecia que ia sair pela boca. Quando Fabiana pensou ser seu fim, uma conhecida voz rouca e um tanto brava ecoou na noite de lua cheia, vindo do lado de sua casa. "O que faz aí, menina? O que está aprontando?" Então, o animal peludo, feito um raio, pulou a cerca como se fosse um cervo e adentrou na mata, sumindo na sequência. Gaguejando e com dificuldades, tentou responder a seu pai. "Vim pegar alguns ovos, pai", respondeu o gaguejante. Aos poucos, a moça foi recuperando os sentidos e foi voltando a si. Seu pai apenas gritou de longe junto ao portão de madeira: "Pois pegue logo e volte para dentro, pode ter onça a essa hora." Em seguida, Ademar voltou para seus aposentos e a garota não teve mais coragem de ir até o galinheiro.
Então retornou sorrateiramente para seu quarto, o trancou e se pôs de joelhos a chorar em silêncio. Passava-se das 2 horas da manhã quando pegou no sono. No outro dia, logo pela manhã, sentiu dificuldade de ir até a horta, onde seu pai já labutava. Enquanto enrolava na mesa com café com pão, começou a matutar se aquilo que vira na madrugada era de fato real ou tinha sido tudo um sonho. Pensou mais um pouco e teve a certeza de que sonho não fora. Porém, poderia ter visto mesmo uma onça parda, como alertou seu pai, ou quem sabe algum cachorro grande, mas seus instintos diziam bem lá no fundo: era o lobisomem do Boa Vista. Lembrou-se de que na hora que seu pai a chamou, o animal havia pulado a cerca e o arame farpado havia balançado. Isso mostrava que aquele ser não devia ser um fantasma, era algo real, algo físico. Então tomou coragem e foi até a horta. Passou por Ademar, que carpinava um canteiro, e foi na direção da tal cerca de arame farpado. Assim que se aproximou, olhou nas farpas do arame e lá estava a prova de que aquilo que vivera foi mesmo algo real. Havia um pequeno tucho de pelos acinzentados enroscado na cerca. Talvez para não ser taxada de doida, ou talvez para não ter que relembrar toda a história traumática que vivera, Fabiana não contou a seus pais e nem a qualquer pessoa sobre o ocorrido. Resolveu guardar segredo e mais tarde confessou toda a história à sua amiga Cristina, que já havia vivido algo sinistro como uma procissão de capuz que sumiu na cerca de sua rua, naquele mesmo bairro, há um tempo atrás. Desabafar com a amiga trouxe-lhe um certo alívio. Inclusive, essa história está aqui no card, dá uma conferida. Passado alguns dias e já recuperada da experiência horripilante, ouviu algumas palmas vindas da frente de sua casa. Como estava sozinha, foi atender pensando ser algum comprador de ovos. Porém, ao ver de quem se tratava, teve aquela mesma sensação de tremedeira nas pernas, da boca seca e do coração disparado. Parado em frente ao portão estava o velho senhor Arlindo, que a encarava de forma estranha. Então ele lhe disse: "Pode me vender uma dúzia de ovos e me emprestar um pouco de sal?" Essa é mais uma história do canal Contos do Bonifácio. Deixe um curtir, um comentário e se inscreva no canal. Voltaremos em breve com mais histórias de terror. Até a próxima.